Bom dia, meus queridos irmãos. Quero compartilhar hoje com vocês uma reflexão. Eu estou lendo o livro de Marcos nesses dias e algo que ficou forte em meu coração, quero compartilhar com vocês. Marcos capítulo 10, verso 17 ao 31. Jesus, ele estava falando anterior a esse texto aos discípulos sobre deixar as crianças virem até ele. E ele diz assim: se alguém não for como uma criança, não tiver a pureza de uma criança, não tiver a simplicidade de uma criança, uma vida simples, uma vida pura, sem malícia, sem apego às coisas vãs, essa pessoa não terá como entrar no reino dos céus. Jesus estava falando sobre isso. E aí entra o livro de Marcos capítulo 10, no verso 17 ao 31, que quando ele está saindo deste local, ele encontra um jovem. E a história que eu quero falar está dentro da história deste jovem, que quando ele vê Jesus, ele diz: mestre, o que eu posso fazer mais para herdar o reino dos céus? O que está faltando para mim? E aí Jesus faz a primeira pergunta para ele. Jesus pergunta assim: você conhece os mandamentos? E eu imagino a cena que quando ele fala, conhece os mandamentos, aí o jovem já começa a repetir todos os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, tal. Então ele vai falando todos os mandamentos. E aí o jovem, ele diz assim: tudo isso eu já faço, já é parte da minha vida. Eu não tenho dificuldade com as leis, eu não tenho dificuldade com os mandamentos. E a Bíblia diz que então Jesus olha bem para ele e o trecho está escrito assim: e Jesus o amou. E logo em seguida Jesus dá uma palavra para ele. Na verdade, sabendo que Jesus era homem, mas também era Deus, Jesus olha o coração deste jovem. E aí Jesus faz a segunda pergunta. Só que a segunda pergunta que Jesus faz, ela vem parafraseada naquilo que ele fala. Porque Jesus diz ao jovem: falta-lhe uma só coisa. E aí eu criei uma pergunta em cima dessa uma só coisa. O que é mais importante na sua vida? É o que você tem ou o reino dos céus? A palavra de Jesus, falta-lhe uma só coisa, veio numa mala recheada de perguntas, e uma delas é: o que é mais importante para você? O que você tem, o que você sonha, o que você planeja ou projeta, ou o reino dos céus? E aí Jesus fala para ele exatamente assim: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. É importante frisar que Jesus não pede para vender para ele, para dar dinheiro a ele, mas para dar aos pobres. E siga-me. Jesus, não tem outro texto na Bíblia que Jesus pede isso para qualquer outra pessoa. Jesus pede isso para este jovem rico. E nos outros textos do Novo Testamento, Jesus sempre dá uma ordem, ou sempre dá um direcionamento, ou pede alguma coisa para que as pessoas o seguissem. Mas Jesus nunca havia pedido para que as pessoas vendessem o que tinha para segui-lo. Por quê? Ele sempre pede para a gente, ele sempre pede para seus discípulos para segui-lo, para deixar para trás o que tinha e segui-lo. A este jovem, ele pede algo que de fato estava no coração dele. Vou repetir a pergunta: o que é mais importante para você? É o que você tem, é o que você sonha, é o que você planeja, ou o reino dos céus? Para este jovem rico, era a sua herança, era o seu dinheiro, era o que ele tinha. Pedro, por exemplo, não tinha dinheiro. Pedro tinha pesca, tinha um barco, tinha família, tinha tudo. E Jesus diz: deixa tudo para trás e siga-me. Mateus era cobrador de impostos. Mateus tinha uma vida boa, ele tinha muito dinheiro, era um cobrador de impostos, e Jesus só diz para ele: siga-me. Ele sempre vai dizendo a essas pessoas
o que eles precisam ouvir para deixar tudo e seguir. Jesus vem com a graça. E essa graça poderosa, ela pode mudar a vida de pessoas. Mas o jovem rico recusou a graça. Resistiu à graça. E isso por quê? Porque ele preferiu o seu dinheiro, os seus sonhos, o que ele queria. Mas você e eu podemos abrir mão dessas coisas todas para viver uma vida abençoada por Jesus. E é importante também salientar que na sequência, Pedro diz para Jesus, ele fica perplexo, né? E ele diz para Jesus assim: Senhor, mas e nós que abrimos mão de família, de casa, de profissão, de negócios, para seguir o Senhor? E aí Jesus diz: aquele que abrir mão de todas essas coisas para me seguir, terá tudo em dobro. E além de ter tudo de volta em dobro, terá também uma porta de acesso ao reino dos céus. Interessante, porque anterior a dizer isso, Jesus havia dito a todos os discípulos: é impossível alguém entrar no reino dos céus se não for uma ação de Deus. Ou seja, não era o dinheiro daquele jovem que lhe daria o reino. Não era vender tudo que lhe daria o reino. A grande questão está aqui. Nada do que temos nos dá a condição de acessar o reino dos céus. Mas a todos aqueles que entenderam que Jesus é o Senhor e abriram mão de suas vidas para seguir Jesus, todas essas pessoas terão a bênção de Jesus e terão o reino dos céus. Só deixa pai, mãe, família, negócios, empresa, só deixa as coisas que sonharam, aqueles que encontraram Jesus e aceitaram a graça. A todos esses, o Senhor tem uma vida abundante, abençoada. É palavra de Jesus. Então, te convido a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e aquele que não te deixa só, mas ele não vai continuar com você, não vai andar com você só porque você conhece as leis, os mandamentos, os profetas, só porque você conhece toda a dinâmica do reino. Ele vai andar com aquele que abre mão de tudo por ele. Por isso, fica esse conselho: que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.